Sejam bem-vindos ao programa Segredos da Arquitetura. Essa é uma parceria entre a Central de Notícias Uninter e os cursos de especialização de arquitetura e design da Uninter. Eu sou Gisele Diziura, professora, coordenadora de cursos e apresentadora desse programa que tem sempre um segredo a ser desvendado. E você adivinha qual será o programa do programa de hoje? Quem não gosta de descobrir um segredo, mas fique tranquilo que nós vamos te ajudar a desvendar esse segredo, e nós temos hoje duas convidadas muito especiais que vão falar sobre uma história, uma memória e transformações ao longo de 50 anos de uma cidade. Mas espera aí que tem muita coisa para a gente conversar. E esse segredo é sempre algo que instiga vocês, a nossa história, a nossa vida dentro da arquitetura, dentro do urbanismo, e que nos faz refletir, que nos faz mudar aí a chave de pensamento. E para isso, eu vou convidar as nossas participantes, as nossas autoras de livro, as arquitetas e urbanistas, estão aqui conosco, a Yuri Fukuda Hayakawa e a Daniela Taíra Munhoz da Rocha estão aqui conosco. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, Gi. Obrigada. A Yuri, ela é arquiteta e urbanista do IPUC, do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, Daniela também. A Yuri é doutora em gestão urbana, especialista em gestão e engenharia ambiental, tem publicações em revistas técnicas nacionais, internacionais, experiência também em várias viagens, artigos publicados em congressos e workshops nacionais e internacionais, membro da Academia de Cultura de Curitiba, e tem uma coisa que as duas têm em comum, mas eu já vou falar o que é. A Daniela é arquiteta e urbanista, cursou seu último ano na École d'Architecture Paris-La-Seine comigo, fomos colegas, não é mesmo, Dani? É especialista em gestão técnica do meio urbano, teve o artigo publicado em conjunto também comigo, sobre sustentabilidade e arquitetura e desenvolvimento urbano, em Amman, né, um pouquinho longe daqui, né, Dani? Foi selecionada com bolsa pelo Ministério de Negócios Estrangeiros no Japão. Nessas 2 décadas, né, se dedicou e ainda se dedica ao planejamento urbano de Curitiba, né, trabalhou além do IPUC também na Secretaria Municipal de Assuntos Metropolitanos de Curitiba e na Secretaria Estadual de Planejamento e Coordenação Geral do Estado do Paraná, e aí teve a oportunidade de participar de vários projetos urbanísticos em diferentes escalas, participando de projetos no Plano Estratégico para o Litoral do Paraná, revitalização urbana do entorno do Aquário do Paraná, participa de um projeto muito bacana agora atualmente, né, que vai falar um pouquinho desse projeto, se tiver oportunidade também, né, Dani? E ocupou diversos cargos também. E o nosso tema de hoje é sobre os 50 anos de planejamento urbano de Curitiba. E eu ia falar que tem um tema em comum aí entre as duas, o que une hoje, né? Acredito que tem vários projetos que vocês tenham trabalhado juntas, mas esses 50 anos de planejamento urbano uniu vocês duas a um projeto especial, que é um livro sobre os traços urbanos de Curitiba, não é mesmo? Que ideia vocês tiveram para colocar esse estudo aí em prática, concretizar essa ideia?
Bom, é verdade mesmo, Gisele. A Dani e eu trabalhamos no IPUC, aliás, a Dani sim, atualmente. Eu já saí, me aposentei, mas nós tínhamos a ideia realmente de fazer um livro, não necessariamente um livro inicialmente, mas nós queríamos deixar registrado a história do planejamento urbano de Curitiba com outro olhar. Não é um planejamento urbano que se ensina nas academias, mas sob o ponto de vista das modificações que foram ocorrendo na cidade e que as pessoas foram percebendo e que isso foi transformando a cidade. E essa história é que nós tentamos contar nesse livro, que é esse livro aqui. Ah, eu também tenho. E o interessante do livro é que é um livro que ele fala sobre experiências e relatos de várias pessoas que participaram desse planejamento urbano. Então, tem projetos, tem relatos, tem entrevistas, e como que vocês delinearam quem participaria com a experiência desses relatos, como que vocês elencaram essas pessoas? Bom, eu posso falar um pedacinho, daí a Dani complementa, pode ser? Sim, Yuri. Então, inicialmente a ideia era fazer entrevista com os técnicos que participaram diretamente dos projetos da cidade. São arquitetos, engenheiros, ex-presidentes do IPUC, ex-secretários, ex-governadores, ex-prefeitos, atual prefeito. Isto, e daí, inclusive, os estagiários da época. Então, foram, acho que 26, né, Dani? 26 entrevistas. Depoimentos, alguns já faleceram, inclusive, que, na verdade, esse livro, ele saiu agora, em 2020, no final de 2020, mas fazem 5 anos já que nós estamos trabalhando nesse livro. Então, e aí coincidiu que no ano passado nós, em função até acho que dessa pandemia, nós tivemos tempo de finalizarmos, e depois a convite do Instituto Jaime Lerner, nós estamos divulgando, eles estão nos ajudando na divulgação, né, como instituição apoiadora do nosso livro. Dani, mas é isso mesmo, Gi, foram 5 anos aí de trabalho, e desde o início a gente queria registrar mesmo o trabalho diário ali do que é realizado de projetos mesmo, essa linha do tempo em função dos projetos e obras feitas na cidade, né? Lá no IPUC a gente tem um acervo maravilhoso desses desenhos, não só no IPUC, a gente foi entrevistando as pessoas, os arquitetos, os urbanistas, tem economista, né? Vários atores desse planejamento, então a gente foi atrás dessas pessoas e alguns deles também tinham os desenhos da época. E então a gente fez um mix de imagem, entrevista, texto e organizamos as entrevistas por temas, né? Então, às vezes tem um entrevistado, mais de 1, 2, 3, falando sobre um assunto que é super atual, né? A gente dividiu assim por anos, uma história mesmo cronológica, mas os temas também que às vezes eram trabalhados lá atrás, na década de 70, que também são atuais, né? Então a gente quis também trazer essa referência do atual e do futuro da cidade, né? Contar essa história mesmo, não como assim
um exemplo a ser seguido, mas assim é uma inspiração mesmo para todos os urbanistas, para quem gosta de cidades, assim, né, de soluções que às vezes assim a gente nem imagina, mas conversando, ou vendo essa entrevista, lendo depoimentos, verifica assim que é de uma simplicidade que as coisas não precisam ser complexas às vezes, sabe? Então a gente focou nesses exemplos também que transformaram a cidade num modelo, mas como uma inspiração mesmo para o futuro. No último capítulo, a gente tentou demonstrar isso, colocando alguns depoimentos, porque cada um que a gente entrevistou, a gente perguntou da cidade daqui 50 anos, o que ele imagina, sabe? Então, são coisas bem bacanas. Eu aprendi muito, adorei ter feito esses 5 anos de projeto do livro. As pessoas, sempre quando a gente fala de Curitiba, nós temos aqui na Uninter, né, a Uninter ela tem uma abrangência nacional e internacional. Então, nós temos alunos alunos da graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, no Brasil e no mundo, inclusive no Japão. Temos alunos, né, em todos os lugares. E sempre nos perguntam, não só na Uninter, mas externamente também, nos perguntam sobre Curitiba, né? Então, Curitiba é uma referência. E nos perguntam também sobre a história de Curitiba, nos perguntam sobre a história, que a história é o nosso programa que nós começamos agora, há 14 minutos, já é história, né? Então, 1 minuto atrás já é história, 10 segundos passados já é história. E sempre nos perguntam sobre a Curitiba que passou, a Curitiba do presente e a Curitiba do futuro. Nos perguntam também sobre o IPUC, sobre o Instituto, né? O que o Instituto faz? Eu sempre tenho muito orgulho da cidade de Curitiba, sempre tenho muito orgulho do IPUC, né, por ser um órgão de pesquisa, um órgão de planejamento, um órgão que pensa Curitiba. Então, eu queria perguntar para vocês, vindo de vocês, né, que atuam, que a Yuri, que atuou tanto tempo no IPUC, a experiência de vocês, né, no planejamento urbano de Curitiba, né, tanto tempo, como é pensar Curitiba dentro do IPUC, a minha primeira pergunta. E a segunda, para quem não conhece Curitiba, se vocês poderiam fazer um overview aí sobre o planejamento de Curitiba esses 50 anos. Sim, com certeza. Bom, posso falar, então, um pouquinho de como que eu percebo o que é o IPUC, né? O IPUC, na verdade, ele foi criado na década de 60, né, conta ali um livro, e ele foi criado para acompanhar, orientar e implantar o plano diretor da cidade. Então, mas como que isso funciona na prática, né? Então, na verdade, nós consideramos que a cidade ela é dinâmica, né? Então ela requer sempre que você fique atualizando e se adaptando aos problemas, e tentando resolver esses problemas, e muitas vezes não é só uma pessoa que consegue realmente dar conta de alguns desses problemas que são projetos. Então, normalmente, nós trabalhamos no IPUC como se fosse como uma equipe mesmo. Então, se você tem por exemplo, que resolver uma questão do transporte, né, dos terminais de transporte, por exemplo. Então, você tem uma equipe junto com você multidisciplinar. Então,
uma pessoa que entende de sistema viário, uma pessoa que faz parte da legislação, da pesquisa, porque tem que ter a pesquisa de quantos passageiros, quantos usuários vão usar esse terminal, tem que ter a questão do trânsito, né? Então, o arquiteto, para daí também fazer essa coordenação geral de todo esse grupo, e ver os custos. Normalmente nós temos sempre limitações, né, por ser obras públicas. Então, assim, cada projeto da cidade que nós tentamos implantar, até ela chegar no ponto de implantação, ela envolve uma série de pessoas, uma série de recursos, não só humanos, mas de capacitação, enfim, né, quem são esses usuários. Então, você tem que entender, na verdade, como que aquela pessoa vai usar aquele projeto. Ele é um pouco diferente, eu acredito, do que você faz, se você fizesse uma casa, que você faz para uma família, atendendo um programa de uma família. E quando você trabalha com um projeto de abrangência da cidade inteira, você, logicamente, esse universo, ele aumenta, é bem variado, e você tem que sempre considerar todas essas implicações que geram nesse projeto. Então, e o IPUC, ele faz essa parte, então, do planejamento na cidade como um todo, se aquele projeto realmente vai atender aquelas pessoas, a comunidade, qual é a abrangência, se é de bairro, se é da cidade como um todo, ou até de abrangência metropolitana. Então, você trabalha em vários níveis de planejamento urbano também, né? Então, na verdade, trabalhei mais de 30 anos no IPUC e continuo aprendendo sempre, né? Cada projeto é um aprendizado, cada projeto é uma satisfação de você ver que você participou, um pedacinho uma partezinha sua está lá, e que as pessoas estão usando e se beneficiando do projeto, né? E o IPUC, então, no nome do IPUC, que é Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano, a parte de pesquisa não é só antes de implantar o projeto, tem toda uma parte também de avaliação de se aquele projeto, depois de implantado, ele surtiu o efeito que você estava esperando, que benefício que ele trouxe para aquela população, benefício social, cultural, econômico. Então, assim, são técnicos que eu tenho muito orgulho de dizer, dos meus companheiros, amigos, né, colegas de trabalho, que são pessoas sérias, que trabalham e que cada um na sua área tem essa responsabilidade para com a cidade. Essa história é que a gente conta no nosso livro. Então, até na nossa dedicatória do livro, nós homenageamos todos os técnicos que se dedicaram a desenhar cidades no amplo sentido, né? Então, é mais ou menos isso. Acho que não tem muito o que complementar, Yuri, mas até estudando um pouco mais sobre... Depois que a gente fez o livro, eu comecei a estudar um pouquinho sobre a questão de urbanismo, planejamento urbano, e daí eu consegui, assim, organizar um pouquinho do que o IPUC representa mesmo, sabe? Essa questão da interdisciplinaridade que a gente tem lá dentro é muito bacana, é essencial assim, para o planejamento urbano, né? Planejamento urbano, nesse sentido também não só de ter diferentes profissionais, né? Qualquer projeto que a gente faça lá, em diferentes escalas, a gente faz lá no IPUC, né, Yuri, desde
o cartão do Natal da cidade, né? Os projetos de Natal, que é uma coisa assim muito pontual, mas traz um benefício, traz a questão turística. São várias escalas de projetos que a gente trabalha lá, sabe? Até no projeto de transporte, das novas estações, a própria linha verde, vários projetos mais macro. Então, as escalas são bem variadas. Mas essa questão da equipe multidisciplinar é muito bacana de trabalhar lá dentro, né? Nós temos assim vários setores, as divisões, e só lembrando mesmo que esse planejamento urbano ele não é só a parte da legislação, ele não é só o projeto, o desenho urbano. Isso que a gente estava discutindo, né, Yuri, depois ali, onde é que começa, onde é que termina, o que que é esse planejamento, né? E o IPUC é bem completo nesse sentido. A gente tem uma parte da legislação, a gente tem um setor de projetos, desenha o mobiliário urbano, os detalhes da nossa calçada. Então, é uma coisa assim bem dinâmica, multidisciplinar. E fora isso, a gente acredita também que todos os projetos que a gente tenta desenvolver lá, eles têm as diversas etapas e o planejamento urbano não para só nas ideias, você tem que pensar como implementá-las também. Então, a questão orçamentária, por ser um órgão público, isso é determinante mesmo, né? No próprio projeto que a gente está trabalhando agora lá no IPUC, a gente trabalha desde o projeto da unidade habitacional e como que ela será implantada junto a um parque, junto a um tema tão comum e muito falado hoje, que é a mudança do clima. Então, é muito desafiador trabalhar no IPUC e gratificante também, porque a gente trabalha com as pessoas, né? O cidadão, nós somos servidores públicos, né? E trabalham com, não é uma pessoa, né, ou uma família, como, né, a Yuri comentou, né, diferentemente de trabalhar para clientes, uma casa, uma residência, trabalha para um bairro, trabalha para a cidade. Então, aí já se multiplicam, são várias pessoas, né, então olha a responsabilidade que tem aí, né. E aí o overview desses 50 anos, dá para contar um pouquinho sobre a experiência de planejamento urbano? Eu sei que o tempo é curto e a responsabilidade de sintetizar essa história do planejamento é maior, mas vamos lá? Bom, na verdade, assim, o planejamento urbano na verdade, você tem que estar constantemente pensando a cidade, né? Então, assim, não adianta, é como a Dani comentou, não adianta só nós ficarmos na questão das leis, dos desenhos, se você não implantar. Então, planejamento urbano, para mim, acho que lógico, para nós que somos do IPUC, é implantação, operacional. Você, primeiro você ouve as pessoas, ouve os problemas, trabalha em cima de um projeto, vai atrás dos recursos que normalmente são limitados, e por isso que exige muita criatividade, e daí você implanta aquele projeto. Então, para mim, assim, planejamento urbano esse todo, e ele tem que ter essas partes, a questão de fazer o plano, de desenhar, de ver o custo e implantar, para que a população use, senão ele não é planejamento urbano, né? E eu vejo assim, que nesses 50 anos, a cidade, ela soube se preparar, né? Ela se preparou para e foi sempre se inovando em termos de tecnologias, se adaptando. Eu vejo assim muito um bom exemplo a questão do transporte, né? Que quando começou a se pensar no transporte público da cidade com conforto,
lá atrás da história, lá atrás, nos anos 70, os ônibus nem eram adaptados para transportar passageiros, né? Então, eles eram carrocerias de caminhões adaptados para transportar passageiros, que é um barulho, a questão da poluição. E à medida que foi implantando daí, então, o transporte público com desenho diferente, respeitando a ergonometria, o conforto das pessoas. Então, isso, ele foi evoluindo e o planejamento foi acompanhando isso, né? E até chegarmos nos ônibus que hoje são biodiesel, e acredito que daqui para frente vai ser elétrico, ou, né, um modal mais sustentável. Então, assim, esses 50 anos, a cidade ela foi crescendo e se adaptando, e os próximos 50 anos tem muita coisa também para acontecer. Eu vejo nessa visão, né, de que vai ser muito mais qualitativo, né, do que quantitativo, de ser considerada a questão ambiental, né, sempre. Curitiba sempre teve essa preocupação. E esses próximos 50 anos, eu acho que vão ser, assim, muito mais enfáticos de se trabalhar essa questão ambiental, de considerar outras tecnologias, né, a energia movida a eletricidade, ou eólica, solar, o que quer que seja, e a cidade, ela vai se preparar para isso. As questões na verdade, eu não chamo de desastres, mas dos extremos climáticos, né, que Curitiba também tem muitos problemas que nós sempre estamos tentando resolver. Então, nas questões das enchentes, onde alaga, como tratar os rios, a implantação dos parques, tudo isso ele vem ao longo desses anos sendo implantado, e vai se ter um olhar muito mais voltado para essa questão ainda, né? Então, eu vejo isso. Eu até acrescentaria também, além dessas questões do clima que está sendo tratado, a questão dessa parte de tecnologia, né? Essa é fantástico, e acho que isso também vai ser um determinante, assim, uma coisa bem diferenciada para o nosso futuro do planejamento, né? Muitas atividades, serviços que antigamente existiam, não existem mais. Essa adaptação também a cidade tem que se preparar, né? A questão tecnológica. Acho que é isso mesmo, Curitiba. Eu sou bem otimista, que a gente tem que trabalhar bastante, muita coisa para fazer. Até eu estava vendo um vídeo, a entrevista do Dário Caldas, né, que ele fala dessa questão, que ele faz as pesquisas de análise de tendências. Achei bem interessante a entrevista dele, e que ele fala dessa pandemia, né, que as pessoas ficaram mais em casa, então elas estão valorizando mais o conforto da casa, né, e a cidade também, eu acho que ela tem que estar preparada para esse novo conceito de viver, sabe? Como você pode viver sem o seu carro? Como que você pode conhecer, fazer as suas compras sem ter que ir num supermercado grande? Então, usar mais o comércio de bairro. E eu acho que Curitiba ela tem essa característica bem boa, porque no seu próprio zoneamento ela incentiva isso, né? As unidades de vizinhança, se você tem escola perto, se você tem uma unidade de saúde, se você tem
o seu transporte próximo da onde você mora, o seu transporte público, né? E o que você pode fazer perto da sua casa, ir de bike para pequenos deslocamentos. Então, eu acho que até se você reparar, no ano passado, até o começo desse ano, a prefeitura ela tem investido em implantar muitas ciclovias, né, na rua, porque no próprio sistema viário, porque realmente eu acho que está se mudando um pouco esse conceito de utilizar a cidade, né? A gente vê, por exemplo, que e muitas pessoas que hoje em dia estão em casa e que alugavam escritórios, estão percebendo que não se precisa mais alugar até um espaço tão grande, né, para você trabalhar, para sair de casa fora. É o reflexo do dia a dia na cidade e vice-versa, né? E vice-versa. E o planejamento urbano, a questão dos usos que você permite que se faça nos bairros desse serviço, ele contempla, né? Se você por isso que muitas pessoas ficaram em casa e conseguem agora ver um outro olhar. Você não precisa ir mais tão longe num supermercado de carro para você comprar o teu alimento, você pode descobrir o que você tem na sua vizinhança, né? E valorizar isso. E valorizar isso, exatamente. Mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Adoraria continuar conversando com você. Acho que a gente pode marcar uma segunda conversa. Com prazer. Estamos à disposição. Obrigada, Gil, pela oportunidade, né, de conversarmos e divulgarmos um pouco o nosso trabalho, o nosso projeto do livro. Imagina, eu que agradeço a presença de vocês. Conversar sobre a cidade é conversar sobre nós mesmos, né? Uhum. Porque a cidade, ela é feita pelas pessoas, ela é feita para as pessoas, né? Nós vivemos na cidade. E o segredo, talvez, do programa de hoje seja esse, né? Que a cidade, ela nunca está pronta, ela sempre está em transformação. E é esse o grande desafio dos planejadores, né? Porque ela é dinâmica, ela sempre está em transformação. E isso que você estava falando agora, né, Yuri, né, dessa questão das pessoas, da busca das pessoas valorizarem o comércio de vizinhança, a questão das pessoas, do reflexo do home office, por exemplo, no uso dos espaços públicos e tantas outras mudanças, é a mudança de vida, que daqui a pouco vai mudar de novo, e muda de novo, né, e a questão das ciclovias, né, e que bom que as pessoas estão cada vez mais participando do espaço público, né, e seja para trabalhar, seja como lazer, seja como vivência, né, enquanto distanciamento social, e daqui a pouco a gente possa se abraçar de novo, né, que esse distanciamento social ele seja reduzido, enfim, né, mas que a gente participe da cidade de uma maneira democrática, né, de uma maneira consciente socialmente, de uma maneira consciente ambientalmente, né, com tecnologias, conforme a Dani comentou, né, e que a gente possa evoluir sempre mais. E que bom que a gente tem pessoas pensando na cidade, pessoas agindo positivamente, impactando positivamente na cidade. E é essa a nossa ideia. Então, eu quero agradecer novamente a participação de vocês, quero agradecer os nossos ouvintes, os nossos participantes. Tivemos aqui alguns comentários. Eu tenho certeza que, além dos comentários, tivemos participantes que não deixaram seus comentários, mas ainda dá tempo. Coloquem aqui seus comentários, que nós adoramos. Vamos ler todos.
deixem aqui da onde vocês são, qual é o polo, qual é o curso, por favor, né? Nós adoramos. Coloquem sugestões para os próximos programas também. Já deixo aqui o convite para vocês que voltem, né? Vamos marcar outra oportunidade para poder conversarmos mais sobre a cidade. E então eu já garanti o meu aqui, ó. Então, não deixem de ler, tá? É um livro aqui fantástico sobre esses 50 anos do planejamento urbano de Curitiba. E espero vocês em uma próxima oportunidade. Obrigada, Gil, obrigada pela oportunidade de nós podermos fazer um pouquinho da divulgação do nosso livro e um pouquinho da divulgação do trabalho do IPUC, da Prefeitura, né, de Curitiba. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada, Gi. Obrigada. Beijo.